Eu dei aula ano passado em uma escola em que os alunos descobriram meu Instagram e meu TikTok e reviraram toda a minha vida do TikTok, pegaram vídeos e fizeram figurinha e começaram a atacar, entende? E aí eu sofri uma certa represália até na escola de comentários do tipo, você tem que trancar as suas redes sociais, como se eu estivesse errado, entende? Como se eu que estivesse errado e não os jovens por estarem fazendo aquilo. E eu vi coisas muito mais graves, como jovem menor de idade gravando vídeo em balada, em festa e bebendo, sabe? Bebendo, tomando bebida alcoólica e ninguém estava se importando ou preocupado com isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Guilherme Rodrigues e aqui no meu canal estou sempre fazendo vídeo de resenhas, testando produtos, vindo comentar algumas polêmicas. E no vídeo de hoje eu vou tecer alguns comentários a respeito da série da Netflix Adolescência, que está todo mundo aí comentando sobre essa série, que é muito interessante, dá pra fazer várias abordagens a respeito dessa série, ok? Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra você dar o like aqui no vídeo, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ativar o sininho para você receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então me ajuda aí, deixa o like aqui no vídeo e se inscreva no meu canal. Essa série da Netflix, ela chegou assim arrebatando e ela tá lá no top, como mais assistida no momento. Tá todo mundo comentando sobre ela, então eu resolvi assistir. Só para contextualizar, eu sou professor atualmente, eu dou aula em algumas escolas e uma professora comentou comigo a respeito dessa série e ela falou, nossa, você tem que assistir Adolescência. E eu também vi alguns comentários a respeito dessa série e tudo mais. Eu estava até sem a Netflix, tem um tempo que eu já não estou muito assim, tendo muito tempo, né? Trabalhando assim em duas escolas fica muito corrido e eu estou sem muito tempo. Então acaba que eu nem estava assistindo muito filme, série na Netflix ou streaming. E aí eu resolvi, falei, não, vou criar uma conta lá na Netflix para poder ver essa série. E ok, eu assisti, né, são 4 episódios. Meu intuito aqui nesse vídeo não é trazer um resumo do que é a série, né, do que se trata. Vou comentar algumas coisas a respeito, para poder fazer alguns comentários a respeito dessa série e trazer a minha visão enquanto professor, enquanto cidadão, enquanto artista, porque eu sou formado em teatro, né? E eu acho que tem várias questões ali da área da filosofia, que a gente pode fazer uma análise, da psicologia, algumas coisas que eu já li, então o meu intuito é trazer uma reflexão a respeito disso aqui neste vídeo, ok? Resumidamente, a série trata sobre um jovem que cometeu aparentemente um crime e essas histórias vão se desenrolando ao longo desses 4 episódios. Confesso que nos 2 primeiros episódios eu estava achando assim muito monótono e parece que estava demorando a desenrolar a história, estava meio cansativo e eu não estava gostando muito. Porém, no final do segundo episódio e principalmente no terceiro episódio, me capturou muito essa série, porque eu comecei a entender o porquê que ela estava sendo tão lenta e a filmagem da série ela é feita toda em plano sequência, ou seja, quando começa a gravar não tem corte. Ele passa ali 1 hora da série gravando direto e a câmera vai movimentando entre os personagens vão se movimentando também nos espaços e a câmera vai acompanhando. E isso é muito interessante, muito difícil de fazer e isso traz uma sensação para quem está assistindo de muita proximidade com esses personagens. E acaba que você também começa a sentir, eu percebi que eu fui sentindo um certo incômodo, uma certa... Porque as cenas vão acontecendo e como não tem um corte, passa um tempo, às vezes o personagem fica ali em silêncio, ele vai andando e você vai acompanhando ele e isso vai se arrastando. Então vai te gerando uma certa ansiedade, por mais que não seja uma série de suspense, vai gerando um suspense. Ao menos na minha percepção, comecei a trazer uma coisa assim do suspense, eu comecei a sentir uma certa agonia. Parece que ao mesmo tempo todos os personagens ali, você não sabia em quem acreditar, e você falava, gente, tem uma gravação que ele cometeu um crime, mas ao mesmo tempo parece que é tão crível que ele não cometeu, que vai ter uma reviravolta, só que na verdade a série trata sobre outra questão. Não uma reviravolta, né, mas trazer uma reflexão a respeito desse fato, que é essa questão da saúde mental dos jovens,
da internet e do poder, dessa nova realidade que tem o poder da internet sobre as ações fora da internet, né? Gente, assim, eu fiquei muito, principalmente no fim do quarto episódio, eu lembro que eu fiquei até emocionado porque começou a trazer questões que eu já passei na minha adolescência, na minha infância, e eu sofri, né, como um jovem gay, eu sofri muito a respeito de bullying, preconceito, não ter o apoio de ninguém nesse período de descoberta, né? Na minha época que eu estava na escola, principalmente no ensino médio, não se falava tanto sobre bullying, sobre homossexualidade ser algo normal, e a gente se sentia muito, eu ao menos me sentia muito perdido, sem apoio, sozinho. E aí eu comecei a perceber que aquele jovem, né, aquele adolescente ali do filme, o protagonista, ele simplesmente, não justificando, né, porque um crime não tem como justificar ou falar, ok, ele cometeu um crime só por causa disso. É uma junção de fatores. Mas quando eu estava assistindo a série, eu vi muito claramente um copo de água, sabe? E aí parece que vai enchendo esse copo de água e a imagem que veio na minha cabeça foi essa. Algumas pessoas conseguem esvaziar esse copo de água ao longo dos dias, do tempo, e essas questões não vão sobrecarregando a pessoa. Porém, tem algumas pessoas que a imagem que veio na minha cabeça, e que eu me vi muito assim, é que parece que o copo de água, a água vai caindo mais rápido. E aí, às vezes, o espaço de vazão dessa água não é tão grande. Então, acaba que uma hora o que acontece? A água que não consegue sair de dentro do copo vai acumulando e uma hora transborda. Eu vi muito isso em relação ao pai dele e às atitudes também dele, né, que é o protagonista. Eu não lembro o nome, eu vou deixar o nome dele aqui, que é o que faz esse jovem, esse adolescente, que comete esse crime brutal. Mais uma vez, relembrando aqui para deixar claro, não estou justificando o fato dele ter cometido um crime, mas estou trazendo um olhar para a gente conseguir pensar que de fato tem questões que vão se acumulando e que tem pessoas que não conseguem suportar, entende? E acabam tendo atitudes que extrapolam e que as pessoas consideram, e que é de fato algo exagerado ou excessivo, ou como é o fato lá naquele, não me lembro agora se é o terceiro ou quarto episódio, em que o pai dele tem a van pichada e passam uns adolescentes assim, rindo, sabe, debochando, e aí ele depois vai comprar tinta e ele, para poder pintar a van no caso, ou para tentar apagar aquilo dali, e ele já está se sentindo muito mal, ele já está cheio de problemas, cheio de uma carga emocional, um peso ali muito grande, então ele tenta o tempo inteiro ser positivo. Só que aí acontecem situações que ele acaba explodindo. Não é justificável do sentido de, então as pessoas podem explodir? Não. Só que nós temos que estar atentos. Primeiro, é correto aqueles adolescentes, aqueles jovens fazerem aquilo? Não é correto, entende? Então, assim, são consequências, né? Tipo, as pessoas, se ele tivesse agredido ali um daqueles jovens, tivesse batido em um deles, seriam consequências também, entende? Porque ele estava lá no canto dele, ele não fez nada, né? No caso, o pai dele, vou deixar o nome dele aqui, do personagem, e ele simplesmente não fez nada e as pessoas estavam ali provocando. Aí depois uma pessoa vem falar do assunto num momento que ele está fragilizado com toda a situação. Então tudo aquilo ali vai acumulando e uma hora a pessoa explode, né? As pessoas têm sentimentos e tudo mais. Não é porque você não explode que o outro não vai explodir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por não provocar as pessoas, porque a gente não sabe qual é o limite das outras pessoas. A gente tem que tentar ajudar o outro, compreender o outro e não querer pisar, humilhar, maltratar. E para mim a reflexão que fica a respeito, no caso de pessoas que são mais explosivas e que não conseguem ter essa vazão para poder, tipo, não acumular essa água para uma hora transbordar, é tentar buscar ajuda. Só que a gente sabe que o Brasil é um país com tantos problemas e infelizmente não é todo mundo que consegue ter acesso a tratamento de saúde mental, até porque saúde mental muitas vezes é vista como algo, uma besteira ou algo sem tanta importância. Um exemplo, eu sou professor, que é uma classe tão
que eu acho que é tão importante ter um apoio emocional, porque a gente lida todos os dias com centenas de pessoas completamente diferentes da gente, de criação diferente, e a gente não tem um apoio emocional enquanto professor, entende? No meu plano de saúde, por exemplo, que é um plano de saúde do Estado, ele não tem tratamento com psicólogo, certo? E tem um psiquiatra que atende toda a cidade, e o psiquiatra, você vai lá, ele te passa um remédio e ele não vai fazer um acompanhamento ali, ele vai te passar um remédio, entende? E eu acho tão importante essa questão da saúde mental para todas as áreas, só que infelizmente nós estamos longe desse mundo idealizado, esse mundo quase utópico em que as pessoas vão ter todas acesso a tratamento de saúde mental. E, bom, em relação ao bullying sofrido ali pelo jovem na internet, eu posso dizer também com experiência própria, porque eu já sofri por isso, né? Até na época da escola. Eu me recordo que quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito da Madonna e de gravar vídeos, e isso era logo quando o YouTube estava surgindo. Isso foi antes do Whindersson Nunes, antes da Kéfera, que são aí nomes enormes, né, no YouTube. E eu já fazia algumas paródias e postava no YouTube. Eu aprendi a fazer edição eu não lembro agora o nome do programa, vou ver se eu me lembro do nome do programa e vou deixar aqui pra vocês. Eu aprendi a fazer edição, eu fazia uns vídeos e infelizmente eu sofri muitas críticas na escola. Eu fui assim, massacrado na época e não tinha muito apoio de ninguém. E pensa, um jovem gay, eu era cheio de espinha, usava óculos, aparelho, se descobrindo enquanto gay, na época o preconceito era muito forte. Eu era muito mais magro do que eu sou hoje, então eu era assim, tinha todas as características para sofrer bullying e se sentir inferiorizado, né? E eu fui muito atacado nesse período, tanto que depois de um tempo, quando eu comecei a fazer faculdade, eu apaguei esses meus vídeos. Eu me arrependo disso, porque hoje em dia eu tento trabalhar e melhorar e entender que eu não tenho que ficar agradando as pessoas, entende? Eu tenho que me agradar. Então eu estou nessa busca de tentar ser quem eu sou, independente do que os outros pensam, entende? Então eu me arrependo muito de ter apagado esses vídeos. Eu acho que fazem parte da minha história de quem sou eu. E também, recentemente, eu sofri casos de ataque, de bullying online, cyberbullying, relacionado a alunos. Eu dei aula ano passado em uma escola em que os alunos descobriram meu Instagram e meu TikTok e reviraram toda a minha vida do TikTok, pegaram vídeos e fizeram figurinha e começaram a atacar, entende? E aí eu sofri uma certa represália até na escola de comentários do tipo, você tem que trancar as suas redes sociais, como se eu estivesse errado, entende? Como se eu que estivesse errado, e não os jovens por estarem fazendo aquilo. E eu vi coisas muito mais graves, como jovem, menor de idade, gravando vídeo em balada, em festa e bebendo, sabe? Tomando bebida alcoólica, e ninguém estava se importando ou preocupado com isso. Mas o professor te posta um vídeo no TikTok dele, que tem, sei lá, 50 seguidores, dançando de cueca, meu Deus, é um absurdo, entende? Agora, os adolescentes, menor de idade, em festa, bebendo, aí as pessoas acham isso normal e ninguém problematiza. E eu acho, meu Deus, né? Eu, com 30 anos de idade, responsável, trabalho, sou independente, nunca devi ninguém, é um problema. Gravar um vídeo é um problema. Agora, porque eu estou dançando de cueca. Agora as outras pessoas que estão cometendo até um certo crime, né? Porque é menor de idade, tomando bebida alcoólica, até onde eu sei, não é permitido pela lei. E então, assim, é absurdo. E, inclusive, sofri até ofensas de alunos em rede social, porque é isso, gente, a gente lida com muita gente, então a gente não vai agradar todo mundo, e tá tudo bem. Eu não tô querendo agradar todo mundo, só que uma pessoa ir lá na minha rede social, fazer postagens gratuitas, me xingando, me ofendendo, tipo assim, aí eu fico perguntando, cadê os pais desses jovens que não orientam, entende? Que não conversa. E aí eu tive uma conversa lá rapidinho com a turma, inclusive, sobre isso, e eu expliquei que bullying, né, isso, você xingar uma pessoa, dependendo do xingamento, pode ser enquadrado até como um crime e gera até indenização por dano moral. Então eu falei sobre isso, inclusive estou pensando o que eu posso fazer, né, para tentar melhorar essa percepção das pessoas e o respeito. Entendo que é muito difícil, porque eu tenho pouquíssimo tempo com meus alunos ao longo da semana. A maior parte das turmas eu tenho só uma aula por semana,
Então é muito complicado. Mas eu pretendo, quem sabe, desenvolver algum projeto na escola a respeito disso. Porque o que eu vivenciei e que eu estou vendo, né, eu acho que é muito grave. E essa série eu acho que alerta a gente sobre isso. Então eu estou pensando muito a respeito disso, de fazer um projeto na escola sobre empatia, sobre respeito e contra esse tipo de violência, né? Porque isso é muito grave e eu acho que infelizmente nós não estamos tratando com o cuidado que ele requer, ok? Então, o que vocês pensam sobre isso, sobre esse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aqui do meu vídeo. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, fui, valeu!